E aí, Gus aqui. Hoje eu trago um negócio polêmico aí que começou a pipocar aí na internet sobre a querida Gup. Olha só, essa notícia aqui da Folha de São Paulo, bem interessante para a gente dar uma olhada. Então, olha só. Gup, menos de 1% das inscrições acaba em contratação. Então, aí, notícia de 22 de janeiro de 2024. Então, já aí absolutamente recente esse assunto. E aí, quando você olha essa manchete aqui, você fala: Nossa senhora, essa empresa então deve ser um demônio. E realmente aquilo que a galera tá falando no LinkedIn ou fica falando mal dessa empresa é verdade. Vamos dar uma olhada aqui e eu peço para você estar com a cabeça aberta, tá? Porque muito do que acontece de redes sociais é de uma galerinha pequena, mas barulhenta pra caramba, que começa a te colocar coisa na sua cabeça de que, ah, não, a culpa é de não sei quem, a culpa é daquele outro, aí que tá total. Aí você só repete as coisas sem ir atrás, sem saber o negócio direito. Então vamos dar uma olhada aqui de verdade. Menos de 1% das inscrições para uma vaga de emprego acabam em contratação na Gup. A Gup, uma empresa de faz o intermédio, né, entre o candidato e a empresa no processo de contratação. Trata-se da plataforma de recrutamento mais acessada no Brasil, segundo o levantamento feito em 2023 pela Folha na Comscore, empresa de análise de audiência. Então, estamos aí falando da empresa mais relevante, com a maior quantidade de pessoas utilizando aí do Brasil. Os dados sobre contratações partem de levantamento da própria Gup. Então aí são dados, né, absolutamente verídicos do ponto de vista, né, de falar assim, pô, da onde que vem? Da própria empresa. Então vamos lá. A empresa recebe, olha isso, cara, 15 milhões de inscrições de 1,5 milhão de pessoas todos os meses. Nossa senhora. Então é muita coisa. Então a galera realmente utiliza muito esse portal. E aí chegando aí, portanto, né, para você for fazer aqui a continha básica, né, pô, 15 milhões de inscrições, mais de 1,5 milhão de pessoas, então você tem ali um monte de gente que está se inscrevendo a dar com pau, né? Então, ó, algumas vagas chega a ter 15 mil inscritos. Então imagina só, você tá lá pensando, fala assim, puta, eu vou deixar aqui meu currículo bonitinho e tal, vou tentar essa vaga aqui de dev, ou a vaga de analista, sei lá, qualquer vaga que seja, e tem 15 mil pessoas que também se inscreveram ali. Então a gente começa a ter alguns pensamentos assim, sabe? Tipo, como é que será que essa empresa lida com essa quantidade de dados absurda? E como é que as empresas fazem também? Porque a gente tem que começar a pensar, eu gosto de olhar por essa ótica, tá? De, mano, a Gup, ela é uma empresa intermediária. Então, o fato de você não estar sendo empregado não é culpa da Gup. Não é culpa da Gup. Para de falar isso, para de ser burro, tá? Então, assim, eu vejo toda hora o pessoal fazendo postagenzinha clickbait, negócio falando mal da Gup e tal. Não tem a ver com ela, e sim com as empresas que estão utilizando essa informação de maneira errada. Agora, a Gup, ela também tem a sua responsabilidade aqui do que ela faz para poder fazer com que o seu currículo chame a atenção ali de recrutadores. Mas olha só, imagina só, se coloca no lugar, cara, de um recrutador aqui agora. O cara vai entrar lá, vai ter 15 mil pessoas que foram inscritas numa vaga. Você acha mesmo que ele vai olhar todos, que ele vai dar feedback para todo mundo? Ele vai falar assim: olha, Gustavo, eu vi aqui a nossa entrevista e tal, eu dei uma olhadinha no seu currículo e tal, e tá faltando isso, aquilo, é interessante que você estude mais tal coisa. Lógico que não, cara. É muita gente. Então você não vai receber um feedback digno do que você espera. Então também é importante a gente ter essa noção. Agora, depois que você foi pro processo, você passou de fase, vamos dizer assim, né? Aquela famosa triagem, onde o seu currículo caiu numa base de dados gigante ali, aquilo de alguma forma apareceu ali pro recrutador, chamou atenção, ele foi atrás de você, marcou entrevista e fez um papo com você, uma entrevista, aí sim, eu acho legal você reclamar quando não tem feedback. Agora, dessa primeira etapa, pelo amor de Deus, aí você está querendo acreditar em Papai Noel. Vamos lá, ó. Nesse cenário,
As redes sociais estão cheias de relatos frustrados. Aí o que eu tô falando, né? Nunca vi uma pessoa que foi contratada pela GUP. A GUP não contrata o animal. A GUP é uma empresa intermediária. Só isso. Para de colocar a culpa neles, cara. Senão você tem que colocar a culpa na InfoJobs também, na Cato, sei lá, em todas. Não. Sobre a dificuldade de conseguir um emprego na internet. Então pensa só. Olha lá, há cerca de 4.500 desabafos em geral sobre processos seletivos muito extensos ou falta de feedback. Então qual que é o problema aqui? Não é da GUP não, cara. O culpa é da empresa que não tá te dando feedback, primeiro, porque quem dá o feedback é o recrutador da empresa, não tem nada a ver com a GUP. E aqui, o processo seletivo ser muito extenso também é culpa da empresa. Não é da GUP. A GUP te dá ali uma porção de possibilidades. Você pode fazer lá aqueles testezinhos de lógica da Mindsight, da Mindsight, sei lá como é que fala aquele troço. Aí tem triagem, tem não sei o quê. Você pode colocar um monte de etapas ali. Agora, essas etapas, a GUP não tem nada a ver com isso. Elas colocam ali algumas opções. A empresa, né, a área de recrutamento, vai criar o que eles acham que é adequado, coloca ali e um abraço. O que mais? Dados do Ministério do Trabalho de 2023, olha só, indicam geração de, em média, 130 mil postos de empregos mensais, para um volume de 8 milhões de desempregados, ou seja, há cerca de 1,6 vagas para cada 100 pessoas. Aí você pode começar a pensar o seguinte, bom, será que a culpa é da GUP mesmo, cara? Que tem tanta gente desempregada? Ou tem coisas maiores aí pra gente dar uma olhada? Porque é isso. Se a demanda tá de um jeito e a quantidade de pessoas sem emprego tá de outra, essa conta ela não vai fechar. Você vai ter muitas pessoas candidatas para uma mesma vaga. É o que eu acabei de falar lá em cima, né? Aqui, ó, falando, né? Que tem ali, ó, chega a ter 15 mil inscritos. Então, aí começa a ter algumas coisas a ser levadas em conta, né? Como é que você faz para o seu currículo chegar ao ponto de chamar a atenção de um recrutador para falar assim, bom, deixa eu passar de fase aqui esse cara para poder a gente ir para uma entrevista, para trocar uma ideia ali e tal. Esse que é o negócio, né? Parar de colocar a culpa na GUP, pelo amor de Deus. Então, ó, as plataformas de contratação acabaram facilitando a inscrição de pessoas de outros estados, o que acontece muito. É o que acontece, por exemplo, no ensino à distância. Quando você coloca a possibilidade de trabalho remoto, por exemplo, você aumenta significativamente a quantidade de pessoas que podem se aplicar àquela vaga. E aí você vai concorrer com muito mais pessoas. É uma delícia trabalhar de casa remoto? Claro que é. Só que você tem que ter uma coisa na sua cabeça que é, você vai concorrer com muito mais pessoas. Muito mais pessoas de muitos outros estados diferentes. Então, o negócio fica muito mais difícil você se destacar dentre 15 mil pessoas, por exemplo. Agora, se for uma vaga presencial, aí, sei lá, só te dando um exemplo, né? Você pode, de repente, concorrer com, ao invés de 15 mil, com 100 pessoas. Já é difícil também? É difícil, mas aí já é limitado, né? Você não tem essa curva exponencial absurda de quantidade de pessoas. Então, tudo isso não tem a ver com a plataforma em si. Tem a ver com o governo, tem a ver com o nosso ambiente de país, tem a ver com a quantidade de desemprego, tem a ver com as empresas também que estão contratando. E também com a plataforma, que, sem dúvida, pode melhorar e muito. Continuando, dados levantados pela plataforma, com base na experiência do usuário, tem também muita gente que critica a experiência, né? Então, como é que a gente coloca os dados ali, como é que a gente preenche os campos, tem muita coisa, que tem não sei o quê, que é ruim de colocar data. Enfim, isso também são coisas que podem ser melhoradas. Mostram que os processos seletivos muito longos, além de tomarem tempo de contratantes e candidatos, diminuem a cada etapa o engajamento das pessoas ali, dos candidatos, em cerca de 15%. É lógico, né? Imagina só, você chega lá, você abre a vaga, tem 15 etapas para você submeter o seu currículo. Agora, você também tem que pensar o seguinte: bom, se
É só enviar e assim, você já vai ter. Se você com certeza já usou a Gup alguma vez na sua vida, né? Então não precisa explicar muito. Mas você cadastrou o seu currículo lá, colocou todas as suas informações pessoais, a sua história aí de vida, de profissional e tal. E uma vez que você coloca só, aí você vai aplicar para quantas vagas você quiser. Aí sempre tem a segunda parte, que de repente ali você tem algumas perguntas a mais que você tem que responder. Por exemplo, qual que é a sua pretensão salarial, se você já teve experiência em tal tecnologia, sei lá, coisa do tipo assim. Quando você não tem nada, você não precisa fazer nada, é só clicar em candidatar-se, sempre você terá muitas pessoas que vão se candidatar àquela vaga. Então, essas vagas vão ser mais difíceis, porque são mais fáceis de ser aplicado. Agora, quando você tem mais etapas, então, eu já vi algumas coisas do tipo, você tem que gravar um vídeo se apresentando, falando com uma câmera, tal. Você tem que fazer um teste de lógica, você tem que fazer um teste de personalidade, você tem que fazer um teste de match de cultural com a empresa, você tem que fazer um monte de etapas. Muita gente não vai nem querer começar a fazer. Então você já elimina uma porção de pessoas. Então quando você é resiliente a ponto de, não, eu vou realmente aqui, eu quero me aplicar a essa vaga, eu li todos os requisitos, eu acho que eu sou uma pessoa boa para poder entrar nesse cargo, eu vou de fato ali me candidatar. E aí você preenche tudo, você vai concorrer necessariamente com menos pessoas. Então assim, você reclamar que tem muita etapa, às vezes não faz muito sentido. Em média, cada pessoa se candidata a 9 vagas. Olha só. Mas tem gente que tenta 200 oportunidades diferentes de emprego. Diz Mariana, aqui, uma pessoa da GUP, e ela pergunta: essa é a melhor estratégia? Sair aí dando tiro para todo lado? Ela não fala nem que sim, nem que não. Ela só joga aqui a pergunta e aí a gente tem que fazer a nossa reflexão. A gente já viu isso acontecer, né? Até com desenvolvedor que fez a aplicação via inteligência artificial, né, que saiu cadastrando e aplicando a tudo quanto é vaga. Realmente, essa não é uma estratégia inteligente, porque assim, cada vaga vai ter uma quantidade de requisitos diferentes. Vamos supor, se você vai lá aplicar para dev front-end, você mesmo dentro do universo desenvolvedor front-end, você tem variações dessa vaga. Então, se você sai aplicando igual um maluco, assim, às vezes você não sabe nem que empresa que você se candidatou, você só sai se candidatando, aí por que você vai falar mal da plataforma depois? Você tá ali, no final das contas, contribuindo para que a ferramenta não seja tão boa, porque você está fazendo um monte de aplicações inúteis ali. E aí, como é que fica? Candidatos devem prestar atenção nos pré-requisitos da vaga, óbvio, isso é o mínimo que você tem que fazer, é ler o que a vaga está oferecendo, cara. Quais são ali os requisitos? Como é que é a missão da empresa? Se tem a ver com o seu estilo de vida, se o contrato é PJ, se é CLT, sei lá, você tem que olhar o mínimo, o pré-requisito da vaga, é o óbvio. E muita gente não faz isso. Olha só, isso aqui é importante pra caramba. O primeiro crivo na GUP é feito por meio de inteligência artificial, que avalia a afinidade do candidato com a vaga com uma nota de 0 a 100. Pronto, se você queria aí vamos dizer assim, uma fórmula mágica para poder fazer seu currículo aparecer mais, tá aí. É um software, cara. Então, se vai utilizar ali inteligência artificial, então é um algoritmo que vai rodar em cima desses milhares de submissões, de CVs ali, de currículos, e aí esse algoritmo vai selecionar uma galera que, vamos dizer assim, que deu match com a vaga. Aí sim, essa inteligência artificial aqui, que é da própria GUP, é que vai fazer tirar o joio do trigo, né? Você vai fazer ali a peneira. Então, nessa peneira, por isso que é importante você ler os requisitos da vaga. Porque senão você está jogando o currículo para cima e dane-se. Então, ó, o que é interessante para a gente? Entender como é que funciona essa inteligência artificial aqui. Então, feito esse filtro, aí o que foi filtrado vai para a empresa e aí eles continuam o processo seletivo.
Para finalizar aqui, ó, o desafio, no final das contas, fica ainda mais difícil em um país com baixo índice de mão de obra especializada, né? Quando você não tem ali os matches necessários. Então, a vaga lá, ela pede uma porrada de coisa, você não tem e ninguém tem, ou poucas pessoas têm. E às vezes as pessoas que aparentemente têm aquela habilidade, depois no próximo processo seletivo, na próxima etapa do processo, ela não passa, porque ela de repente não tem uma habilidade legal de comunicação, sei lá, alguma habilidade ali que não corresponde ao que precisava. Então, qual que é a pega aqui? Eles até trouxeram 24 compromissos aqui da própria plataforma em melhorar os processos, né? Então lá, eu até trouxe aqui também, né, o site que eles fizeram, os links aqui, tanto dessa reportagem, esse artigo da Folha de São Paulo, quanto essa página está aqui na descrição também. Fizeram um manifesto da experiência da pessoa candidata, porque assim, é ruim para a empresa também quando você tem milhares de pessoas falando mal dela. E assim, de novo, na minha opinião, de forma errada. Tem muita gente falando mal da GUP só porque tem gente falando mal. E aí continua igual o gado, né? Seguindo aí o que os outros estão falando. É importante ir atrás e ter um senso crítico, assim, útil, né? Então lá, o que a galera que eles trouxeram aqui, ó? Eles trouxeram compromissos em 3 etapas. Então, candidatura simples. Então, tem aqui os compromissos. Então, por exemplo, a gente passar aqui rapidinho. Assegurar o cadastro com maior acessibilidade. Então, é um compromisso. Depois, possibilitar que pessoas candidatas evidenciem as habilidades e experiências mais adequadas. Tá bom. Garantir a satisfação da pessoa acima de 90% durante a resolução de pedidos de suporte. Ali, deu um pau na plataforma e tal, não sei o quê. Depois aqui, ó, compromisso em relação à seleção responsável. Oficializar um comitê de ética e compliance para seguir, garantindo que a plataforma seja usada de maneira ética, né? Então, tá vendo? A plataforma, ela é uma coisa. Agora, como que a empresa que está recrutando faz o uso dela é uma outra coisa. Então fala mal da empresa, cara, que você fez ali a aplicação. Mas sabe por que você não fala mal da empresa? Porque você não sabe nem qual que foi a empresa que você aplicou, porque você aplicou para 200 vagas. Aí você nem sabe o que aconteceu ali. Então, pô, vamos ter um pouco mais de noção. Capacitar todo o time da GUP sobre os compromissos e iniciativas. Criar um método GUP de processos seletivos responsáveis e tal. Então tem aqui uma opção de compromissos aí para tentar melhorar, porque essas conversas fiadas aí e tal vão manchando também a imagem da empresa, né? Então tá aí, ó, um pouco mais sobre isso. Então é importante, para finalizar aqui, né? Se a GUP utiliza a inteligência artificial, isso tem a ver com palavras-chave no seu currículo, sobre experiência prévia que você teve, que tem a ver com a vaga. Então, tudo tem a ver com... Eles vão olhar a vaga, o que tem de requisito nessa vaga e o que tem de coisas que vão dar match nesses requisitos no seu currículo. Então, não saia aplicando a vaga igual um maluco. Vá nas vagas que têm sentido para o seu currículo, porque senão você vai estar jogando seu tempo fora. Beleza? Tá aí. De novo, os links estão aqui na descrição se você quiser dar uma olhada um pouco mais completa sobre esse assunto. E aí fale somente mal da GUP, caso realmente seja o problema na GUP e não na empresa que você está aplicando para a vaga, que é o problema. Beleza? Espero que você tenha gostado. Valeu e até a próxima.